coisa aqui, gente, vamos lá. Então a gente vai ter aqui a mesa clínica de pele. Então vocês já viram que a gente tem uma série de curetas. Então a primeira coisa que a gente vai colocar, clínico. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Diagnóstico do paciente, avaliar o paciente, como que esse paciente está. Então a gente sempre vai ter o espelho, uma sonda milimetrada e uma sonda de Neighbors. Por que nós temos que ter uma milimetrada e uma Neighbors? A milimetrada a gente vai usar para avaliar sangramento da sondagem, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, supuração. Vocês vão ter uma aula disso depois só de parâmetro clínico periodontal. Então ela vai ser usada para basicamente avaliar todos os parâmetros clínicos periodontais. A sonda de Neighbors, ela vai ser exclusivamente para avaliar furca. Por quê? Furca é aquela região entre as raízes. Então, a sonda milimetrada, então seja Williams, Goldman Fox, na lista SUS eu acho que está a Goldman Fox. Então quem tiver Williams, qualquer sonda a gente consegue resolver isso certinho. Ela é reta, então ela não tem um acesso tão fácil à furca. Quando a gente tem uma sonda de Neighbors, está vendo que ela é curva, ela até parece com uma sonda exploradora, mas ela tem uma angulação diferente. Então ela entra lá dentro daquela região, ela roda lá dentro. Então ela vai facilitar a gente avaliar furca. Então furca vai ser essa região que fica entre as raízes. Então a gente vai ver um pouco mais para frente a importância dessa região. Então quando a gente tem uma lesão de furca, significa que o quê? A gente já tem uma doença, uma alteração periodontal que já está começando a gerar uma alteração nessa região. Então pode começar o quê? A reabsorver o osso da região. Quando reabsorve o osso lá na região de furca, a região de furca é a região que a gente tem um acesso muito difícil. Passar um fio dental aqui, a escovação não vai chegar corretamente, então a escova não chega tão bem, até o profissional, quando vai raspar, é uma área de difícil acesso. Então vai ser muito importante. Chegando nas curetas, a gente tem aqui cureta de Grace, cureta de Macau e alguns também tem Mini 5. Quem que tava com Mini 5? Acho que era o Guilherme. Você tá com ela aí? Só me empresta ela, já aproveitar que nós estamos aqui, só pega ela para mim. Qual que é a diferença dela? Vou falar exatamente isso. Só pega ela para mim. Que... Dá uma pausa. Tem como? Lembrou barato, tá? Então, aqui a gente tem uma série de curetas, tá, gente? Então eu pedi algumas para dar uma enxugada na lista, e vocês já viram que a lista não é barata. Então aqui eu tô com 3 tipos de cureta na mão. Eu tenho uma Mini 5, uma Macau e uma Grace. Então, essas curetas, elas possuem algumas diferenças. Então a gente primeiro tem a Macau. Então, a Macau, ela é uma cureta que ela tem o quê? Uma pontativa maior. Então, quando a gente compara a pontativa da Macau com Grace e Macau com Mini 5, a ponta dela é bem maior. Daqui a pouco eu passo aí, vocês dão uma olhadinha. A ponta é bem maior. E outro fator, a cureta de Macau, ela corta dos 2 lados. Então, vamos pensar aqui. A cureta de Macau, ela é ideal para fazer raspagem supragengival ou subgengival? Supra, acima da gengiva, sub e abaixo. Supra, ela corta. Primeiro, o tamanho da pontativa. Então, imagina a gente introduzindo isso dentro do sulco gengival. Outro fator, eu vou raspar até os 2 lados cortantes. Então, eu posso ir dilacerando, machucando a minha gengiva lá em cima. Para supra, maravilhoso. Então, principalmente 13, 14 e 17, 18, supragengival, muito boa. É disparada que eu mais uso no consultório para fazer raspagem supra. Nós também temos o quê? A Grace e a Mini 5. O que vai mudar de uma Grace para a Mini 5? Tamanho de pontativa. Então, a Mini 5, ela é basicamente o quê? Metade da pontativa de uma Grace. Então, tanto a Mini 5 quanto a Grace, a gente consegue fazer raspagem supra e subgengival. Ah, que bom. Ela supra a raspagem, alisamento radicular é para a gente fazer o quê? A raspagem. Então, tirar o tártaro ou placa bacteriana. Então, a Grace e a Mini 5, ela só tem um lado cortante.
Então, na hora de afiar, tomar muito cuidado. Então, o lado mais fosco, o lado que corta, vai ser o lado que vai ser afiado. O outro lado a gente não afia. O lado mais brilhante, ele não vai ser afiado. Então, tanto a Mini 5 quanto a Grace, a gente utiliza supra e sub, sendo que a Mini 5, na maioria das vezes, a gente vai usar só subgengival. Por quê? A pontativa dela é bem menorzinha. Então, a gente vai ter um acesso melhor, uma chance diminuída de lesar o nosso epitélio, de gerar alguma lesão na gengiva. Não pedir na lista suas a Mini 5. Senão seriam mais o quê? 5, 6, 50, então ficaria um pouco mais caro. Devolvido, Guilherme. E temos na lista de vocês a Grace. Então a Grace, ela tem uma ponta um pouco maior que a Mini 5, mas ela é bem menor que uma Macau. Ela a gente vai fazer a subgengival com a Grace aqui na nossa clínica. A Grace, nós vimos que a Macau a gente só tem duas, a 1314 e a 1718. Então, as curetas Macau, elas são chamadas curetas universais. Por que são curetas universais? Que com elas a gente consegue raspar todas as superfícies. Pau para toda hora. Pau para toda hora. Então é uma cureta muito utilizada. Eu prefiro a 1718, tem gente que prefere a 1314. Elas são curetas universais, elas podem ser utilizadas em todos os dentes, sendo que a 1314 ela pode ser mais útil anterior e a 1718 mais para posterior. Mas pode ser utilizada tanto anterior e posterior. Eu normalmente no meu consultório eu uso mais a 1718 para tudo, nem uso muito a 1314. Chegamos na cureta de Grace. Então vocês viram que a cureta de Grace a gente tem várias curetas. Por quê? Porque a cureta de Grace ela é chamada de cureta específica. Por que ela é específica? Que ela vai ter uma cureta para cada sítio que for raspado. Então, a gente tem na lista suas cureta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 14. Então, a gente tem a 1, 2 e a 3, 4, elas são responsáveis para raspar a região anterior. Então, incisivos. 5, 6, a gente pode raspar incisivo e pré. 7, 8 e 9 e 10, extremidade livre de posterior. O que seria extremidade livre de posterior ou lingual? 11 e 12, mesial de posterior. 13 e 14, distal de posterior. Por que, gente? Deixa eu pegar aqui. Olha as nossas curetas. Então, dá para ver que na haste da cureta, elas possuem angulações diferentes. Então, os nossos dentes eles também possuem angulações diferentes. Região anterior, a gente tem o quê? Dentes mais retos. Então, a nossa cureta de dente anterior, ela vai ter o quê? Uma haste mais reta. Quanto mais posterior, maior vai ser a nossa angulação, maior vai ser o número da nossa cureta. Então, agora, a primeira vez que vocês estão tendo contato com as curetas, então depois acaba que só de bater o olho na haste, a gente já vai ter uma ideia. Não, essa é para posterior, essa não é a 13, 14. Bate o olho não. Aqui agora tá difícil. Então, todo instrumental odontológico, principalmente as curetas, a gente tem escrito aqui, ó. Cureta de Grace, 13, 14. Então, tô na dúvida. Claro que vocês não vão chegar aqui no primeiro dia, vai demorar. Não vai ser esse mês que eu vou bater o olho, porque eu já sei qual que é. Aí, tô na dúvida, sempre vem escrito aqui. Então, é muito comum, a gente joga no Google, na internet, vocês têm a colinha. Então, você tem 1, 2, dente anterior. Então, no início, quando começar a raspar atrás, que aí fica isso na cabeça, a partir do momento que você vai olhando toda hora, vai decorando isso, vai ficando mais fácil. Igual geralmente onde dá mais tártaro, aqui atrás, né? Aí Região de glândula. 1, 2, 3, 4, que é incisivo. Aí depende, se for só supra, eu já uso 17, 18, uso a Macau. Mas você pode usar a Grace.